Boa noite! Estamos ao vivo aqui nessa live, nessa primeira sequência aí, primeiro dia de live que a gente vai começar hoje. Sejam muito bem-vindas. Essa semana de lives, né, que vai ser especialmente feita, foi programada para as mulheres autoimunes. A gente vai ter essa semana aí, ó, uma enxurrada de informação, uma enxurrada de direcionamento para vocês, mulheres autoimunes, aprenderem a controlar os sintomas, aprenderem principalmente a entender, né? Se entender, porque é muito importante que a mulher autoimune se entenda. E hoje a gente começa essa sequência de lives dessa semana falando justamente desse ponto aí, que eu acho que é uma dúvida para muitas mulheres, né? Como é que eu estou fazendo dieta e continuo inflamada? Como é que eu tô fazendo dieta e continuo cheia de dor, cansada, indisposta? Meus exames nunca melhoram. Eu volto lá na reumato, vou na endócrino, vou na dermatologista e tá lá os anticorpos alterados e eu só sentindo dor, cheia de lesão na pele, enfim. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro eu vou me apresentar, porque muitas pessoas novas chegaram no perfil com a divulgação da semana de lives, tá? Quem vai assistir gravado também vai acessar tudo isso. Então, eu sou Marijara Vilas Boas, sou nutricionista com formação em nutrição integrativa e também nutrição funcional. Já trabalho com mulheres autoimunes há mais de 10 anos, sendo que, mais recentemente, há uns 4 anos, 5 anos, é que eu realmente oficializei esse meu público, que eu amo assim de paixão, porque também foi quando coincidiu eu ter recebido o diagnóstico de doença autoimune. Então, nesse momento eu entendi que eu tinha realmente uma missão ali, minha, tá? Uma missão assim muito pessoal de focar os meus atendimentos em pacientes autoimunes e mais especificamente nas mulheres, porque o meu público maior sempre foi mulher, né? Mas depois desse diagnóstico, foi assim uma decisão mesmo eu trabalhar apenas com mulheres autoimunes. Porque é um universo que eu já entendo. Porque eu sinto na pele, né? Eu tenho na pele. Na pele não, nas articulações. Porque é artrite reumatoide. Então as dores articulares, edema nas mãos, tem dia que tá melhor, tem dia que piora. E hoje, o objetivo desse conteúdo, que é o primeiro dessa sequência de lives, é justamente trazer essa questão que eu sei que é uma dúvida para muitas mulheres, que é, poxa, eu faço dieta, Mari, eu já tirei glúten, eu já tirei leite, eu tô tomando probiótico, eu uso ômega 3, mas eu não vejo assim, né, uma melhora significativa, eu continuo tendo que tomar remédios, os corticoides, os anti-inflamatórios, e mesmo assim, usando essas medicações, eu não vejo uma melhora tão expressiva, né? Dá aquela melhorada, mas tudo depende muito do meu dia, como é que eu passei ali o meu dia, se eu estava estressada, se eu estava mais tranquila. Eu noto que isso interfere. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, para que vocês entendam que a dieta é um pilar importante, sim. Mas a dieta sozinha não é tudo, tá? Da mesma forma que as medicações, elas são muito importantes também no controle da inflamação, tá? Na redução da autoimunidade, mas a medicação sozinha, isolada, também não vai trazer o resultado bom que a gente quer, né? Que a gente espera, que é não conviver com tanta dor, com tanto desconforto, tá? Então sejam muito bem-vindas. Eu peço a vocês que compartilhem com pelo menos 2 amigas que você se lembre aí, que tem doença autoimune ou que conhece alguém que tem doença autoimune, porque, gente, falar sobre autoimunidade feminina é algo muito... A gente não tem, né, tanta disponibilidade de profissionais que falam sobre autoimunidade apenas feminina. E por que eu gosto de esclarecer essa questão do feminina, né? Porque, é claro, como eu trabalho também com saúde da mulher, eu tenho formação em saúde da mulher, é muito comum eu receber pacientes que têm doença autoimune e que têm também alguma patologia ali, alguma doença, alguma complicação
do universo feminino. Então aqui eu estou falando da SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, a endometriose, candidíase, pacientes que tentam engravidar já há um tempo e não conseguem, né? Pacientes que têm infertilidade, TPM. Então, assim, quando a gente vai focar para trabalhar com o público feminino, tudo isso vem junto, né? Essas complicações aí do universo feminino, elas normalmente estão presentes também. Então, são mulheres que têm, além da doença autoimune, que muitas vezes é mais de uma, 2, 3 doenças autoimunes, como já aconteceu. Eu já atendi pacientes com lúpus, fibromialgia e endometriose. Tudo ao mesmo tempo. Então, daí você imagina o nível de sofrimento dessa paciente, né? Inclusive, na quinta-feira, eu vou trazer um caso clínico de uma paciente também com endometriose. Mas essa outra paciente que eu tive a oportunidade de conhecer e de tratar por um tempo, era uma paciente que tinha lúpus, quer dizer, ela tem, né, lúpus, endometriose e fibromialgia. Então, dessas três, a endometriose e a fibromialgia são doenças altamente doloridas. São doenças que causam dor, né? Dor muscular, causam dor na região pélvica, tá? Porque a endometriose dela já é muito antiga. Então, imagine o nível de sofrimento que essa mulher convive diariamente. E aí eu trago para a gente entender que não é só a dieta, por isso que muitas vezes a mulher está nesse nível aí de sofrimento, de dor, com várias patologias, e ela está fazendo aquela dieta, sabe? Tirei glúten, tirei leite, tirei açúcar. Já estou fazendo isso há um tempo e não estou vendo tanto resultado positivo. Continuo inflamada, continuo com retenção de líquido, inchada, né? Aquela sensação. A gente, quando tem um nível de inflamação no corpo, a gente percebe, porque já começa a mexer no humor. É uma das primeiras coisas, né, que esse processo inflamatório provoca, é aquela sensação de fadiga, de indisposição, de falta de energia. E aí você sente aquela retenção de líquido, aquele peso nas pernas. É uma digestão que não acontece direito. Então a gente já tem aquela percepção mesmo de que tem um processo inflamatório, que alguma coisa não está legal. A gente só não sabe explicar o quê, né? E aí o sofrimento começa, porque você ter um monte de sintomas e não fazer ideia do que está acontecendo é muito ruim. E aí o que a gente vê muito é as mulheres buscando tratamento por conta própria, né? Fazendo exclusões, etc. Muitas vezes desnecessárias. E que não vão resolver no final das contas também. Ela vai continuar cheia de sintomas, cheia de dor, cheia de queixa, e percebendo que aquela dieta que ela está fazendo sem orientação, sem estratégia nenhuma, não está funcionando. Então isso é muito frustrante também. O que vai com certeza aumentar mais o estresse, né? Aumentar mais aquela sensação de impotência. E fica uma bola de neve, porque a tendência é que tudo vá piorando com o tempo. Então, o foco dessa live, como eu falei no início, é para mulheres autoimunes. Essa semana toda de lives que a gente vai fazer, sempre às 20 horas, ela é voltada para mulheres autoimunes. Então, a ideia dessa semana de lives é trazer esclarecimento, porque como eu falei agora há pouco, é difícil a gente encontrar profissionais, principalmente nutricionistas, né, que trabalhem especificamente com mulheres autoimunes. A gente vê profissionais trabalhando com autoimunidade de uma maneira geral, né? Mas com mulheres autoimunes é bem específico, é um nicho bem específico, e também considerando que a gente vai tratar ali doenças do universo feminino. Como eu falei, a endometriose, a SOP, a candidíase. Então, nesse contexto todo aí, a gente tem uma condição de desequilíbrio alimentar, de muito estresse emocional, né? De muita autocobrança. Pela manhã, inclusive, quem não assistiu os stories, eu coloquei lá nos stories uma situação, né, que eu vou, inclusive, fazer isso com mais frequência, de trazer questões emocionais, para que a gente possa entender o fundamento emocional, tá, das doenças autoimunes. Porque não é só a genética, não é só a alimentação, não é só a inflamação, não é só uma desregulação da imunidade. É tudo isso junto, e também existem processos emocionais, sobrecargas emocionais de muitos anos, na maioria das vezes, que
foram impostas a essa mulher de uma certa forma, com o tempo, e essa sobrecarga vai gerando todo um acúmulo emocional muito grande, né? Até que chega um ponto que o corpo começa a responder. Por isso, a autoimunidade. É a imunidade atacando o próprio corpo. É como se o corpo estivesse gritando, dizendo assim: chega de sobrecarga, eu já não aguento mais. A dor que surge articular, a fadiga, a lesão na pele, são formas do corpo sinalizar que ele não está aguentando, né, levar adiante toda aquela sobrecarga emocional, de estresse, etc. Então é como se fosse um aviso, um sinal para que essa mulher pare, para que ela repense, para que ela reveja todo o estilo de vida que ela está tendo ali e que ela não olhe só para a dieta. É muito simples a gente olhar só para a dieta, porque na grande maioria dos casos, o que existe ali não é só um erro na alimentação, não é só uma deficiência de vitamina D, tá? Muitas vezes acontece sim, mas não é só isso. Então, quando a gente vai olhar, conversar com essa mulher, vai deixar ela se expor, né? Ela explicar, ela contar a história de vida dela, em 100% dos casos, eu digo a vocês por experiência própria, tá? É uma mulher extremamente sobrecarregada, que passou boa parte da vida ali, tendo que resolver problema de todo mundo, né? Não olhou para si, aquela mulher que sempre se deixou de lado, sempre priorizou tudo e todos, tá? Mas ela mesma, ela dizia, não, depois eu resolvo, depois eu vejo. Nunca se priorizou. Então, essa falta de autocuidado também, ao longo do tempo, vai fazendo com que essa sobrecarga, ela não tenha uma solução. Ela só tem sobrecarga, 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 mas não tem um momento de alívio, né? De liberação daquilo. Então, essa autocobrança aí muito grande, em algum momento ela vai sobrecarregar o corpo a ponto desse corpo não conseguir administrar mais aquele problema. E nesse caso, o que vai acontecer é que o sistema imune vai entrar no nível de alerta. Ele vai entrar no nível de exaustão mesmo, né? E vai começar a ter uma reação exagerada demais. Por isso que essa imunidade começa a atacar o próprio corpo desesperadamente como forma de sinalizar, né? De mostrar que alguma coisa está errada e que essa mulher precisa fazer algo urgentemente, o mais rápido possível, tá? Então, eu quero que vocês entendam basicamente isso, o que é essa inflamação e por que ela acontece, mesmo naquelas mulheres que dizem estar fazendo dieta, e por que essa dieta não está funcionando. Então, uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que não é só a dieta, como eu falei no início, né? Existe todo um contexto que é importante a gente observar, que vai trazer ali uma resposta que a gente precisa ter. Boa noite, Mila. Tá? Então, assim, o estresse emocional, gente, ele basicamente aumenta muito o cortisol. E o cortisol a gente sabe que é um hormônio importante, mas que tem um momento certo de ser produzido, né? Não pode ser um hormônio que vai ser produzido o tempo todo de forma intensa, de forma exagerada. Então, é aquele hormônio que tem um momento certo de ser produzido, é o hormônio que tem um momento certo, que ele tem a importância dele fisiológica. Mas o problema é que essa sobrecarga emocional que a mulher sofre o tempo todo, muitas vezes por anos, vai fazendo com que o cortisol fique o tempo todo alto, o tempo todo elevado. E esse aumento excessivo do cortisol, fora do momento certo, né, o tempo todo, ativa o sistema de alarme lá do nosso sistema imune e ele passa a ficar alerta de forma exagerada. Né? Não é aquele alerta que ele tem que ter em momentos de ataque, em momentos em que a gente tem uma infecção bacteriana, uma infecção viral, que seria o momento correto dele entrar em ação e nos proteger, né? O problema todo é que quando esse cortisol fica o tempo todo alto, o sistema imune ele fica ligado na tomada, é como se ele se ativasse ali com força total, porque ele precisa sinalizar a você que alguma coisa está errada e que você precisa parar. E é aí que está o grande problema, porque na maioria das vezes, quando essa mulher ela descobre a doença autoimune, ela já vem há muito tempo ali cheia de sintomas, com dor articular, com problema digestivo, já com lesão na pele, que é muito comum nas mulheres que têm psoríase, por exemplo. E aí ela vai para um médico e, infelizmente, nesse momento, o que é comum acontecer é ela começar a utilizar um imunossupressor.
E aí o que é que o imunossupressor faz? Ele pega essa imunidade que está ali ativa, né, agindo de forma desesperada, de forma intensa e reduz bruscamente. Então, se a gente for observar, é um tipo de intervenção, né, que não vai lá na causa, lá na raiz do problema, que é o estresse emocional, que é a sobrecarga emocional, que é o processo inflamatório. A medicação ela vai suprimir a nossa defesa. Então, é comum as mulheres, quando elas estão tomando imunossupressor, que elas fiquem mais vulneráveis a gripe, a resfriado, a infecções de uma maneira geral, porque a imunidade está baixa, né? Então, a gente não tem aí, de fato, uma solução. Eu não estou aqui dizendo que a medicação não é importante, ela é importante, mas não apenas ela, tá? É importante que a gente associe toda uma abordagem aí, que é a alimentação, que é o controle do estresse, que é a diminuição dessa sobrecarga. Uma terapia aí funciona muito bem, tá? A terapia que essa mulher se adaptar melhor é muito bem-vinda, porque ela precisa realmente desabafar, conversar, ela precisa expor todo esse processo de sobrecarga que ela está passando, ela precisa ter um autocuidado maior, uma atenção com ela mesma maior. E aí muitas pacientes me dizem, mas Mari, eu tenho 2 filhos pequenos, eu sou dona de casa, eu trabalho fora, tem meu marido, como é que eu vou olhar para mim? Né? Como é que eu vou descansar? Como é que eu posso não priorizar essas pessoas? Precisa. Em algum momento você vai precisar parar. E infelizmente essas mulheres param quando estão com a doença autoimune. Muitas vezes ela já tem 2 doenças autoimunes, 3. Ela já tem muita lesão de pele, ela tem muita dor articular, ela tem um nível de fadiga absurdo que impede ela de fazer as atividades básicas ali do dia a dia. Então, é o que eu sempre digo para as minhas pacientes, não espere a doença lhe parar para você poder tomar as rédeas de sua vida, para você se priorizar. Tá? Porque se você for esperar a doença fazer isso, ela vai fazer, mais cedo ou mais tarde. Só que o trabalho que você vai ter, né, de parar e retomar e recomeçar e refazer, vai ser um trabalho muito maior, porque você já está com dor, você já está com a saúde comprometida. Então, o que eu sempre falo para as minhas pacientes é o quanto antes você olha para você revê essas questões, melhor, porque o prejuízo é menor. E você consegue resolver a situação com mais facilidade do que se você deixar que a doença evolua, que ela comprometa mais a sua saúde, mais a sua qualidade de vida, tá? Então, o que é importante nessa live de hoje, assim, para deixar de mensagem final para vocês, é essa questão de que não é só a dieta, tá? Mas é o contexto de vida que está inflamando essa paciente. O estilo de vida inflamatório, ele adoece. E quando a gente fala em estilo de vida, eu não estou falando só do que a gente come. Eu estou falando dos pensamentos, eu estou falando dos ambientes, né? Eu estou falando dos hábitos, de tudo, dos pensamentos, do que você assiste, do que você ouve, das conversas que você tem, né? De como você gerencia essas emoções, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Porque muitas vezes, gente, infelizmente, né? É uma coisa assim estranha, mas muitas vezes os nossos pensamentos são quem mais prejudica a gente. A gente tem pensamentos muitas vezes destrutivos. A gente não consegue ter controle sobre os próprios pensamentos. E essa falta de controle sobre os próprios pensamentos é o que mais adoece muitas vezes. Porque a gente começa a perder o controle, né? De como tomar decisões, de como fazer escolhas. Você está numa situação difícil, o que é que você faz? Então você não tem o autocontrole necessário para organizar aquilo ali e não adoecer. É muito mais comum que a gente deixe que aquela situação vá acontecendo e você vai se sobrecarregando cada vez mais. E aí quando você se dá conta, você vai parar por causa de uma doença. Por causa de uma síndrome do pânico, de uma crise de ansiedade, né? De um burnout. Então, muitas vezes são essas situações que chegam, porque o corpo já está no limite, o nível de inflamação já está absurdo, e isso vai comprometer não só essa autoimunidade, mas pode comprometer a parte cognitiva, mental mesmo, né? A saúde mental. Então, o corpo como um todo ele vai adoecer.
Então, quanto antes a gente repensar essas sobrecargas, essas demandas exageradas, as mulheres que têm doença autoimune, eu até comentei isso nos stories hoje de manhã, e eu me enquadro nesse perfil de mulher, são mulheres que querem fazer tudo, que querem dar conta de tudo, que não delegam. Então, se a pessoa não está fazendo direito, ela toma para ela aquilo e ela faz. Ela quer dar conta de tudo de qualquer jeito, aos trancos e barrancos. Ela quer fazer do jeito dela e ela quer ter domínio sobre aquilo para resolver aquilo. Só que chega uma hora que isso se transforma numa sobrecarga e ela não consegue dar conta de tudo e aí o corpo começa a sofrer. Pois é, Mila. Então, eu estava falando no início, né? As doenças autoimunes e as doenças do universo feminino. Endometriose, SOP, candidíase, TPM, infertilidade. Com certeza. Essas mudanças no corpo como um todo, elas vão acontecendo por conta do passar dos anos, né? A gente vai envelhecendo ano após ano. Isso vai fazendo com que toda a parte hormonal nossa seja modificada, tá? A gente vai tendo déficit de hormônios, vai tendo, enfim. Aí, junto a isso, vem as deficiências nutricionais, que a gente não pode esquecer. Hoje a gente tem aí uma pandemia de deficiência de vitamina D, uma pandemia de deficiência de vitamina B12, tá? Então vai juntando, né? E ao mesmo tempo essa mulher tá tendo um nível de estresse emocional absurdo, ela tem muita demanda, ela tem que dar conta de trabalho, de filho, de casa, tem as demandas dela. Só que ela sempre vai deixando isso para depois. Ela vai priorizando todo mundo, priorizando tudo, vai dando conta de tudo e ela vai se deixando para depois. Vai se deixando para depois. A saúde, o autocuidado, a saúde mental, né? O descanso. Porque essas mulheres que têm esse perfil muito guerreira, né? Ó, que dá conta de tudo, que quer resolver tudo, são mulheres que encaram o descanso como um desperdício de tempo. Não sei se vocês se identificam com isso. Mas são mulheres que encaram o descanso como um desperdício de tempo e principalmente como algo que elas não merecem. Porque elas precisam ser produtivas, elas precisam dar conta. Não é verdade? Então, assim, se eu estou descansando no meio de uma tarde, peraí que alguma coisa aqui está sem fazer. Eu ficar descansando no meio da tarde ou eu dormir mais cedo durante a semana, não, peraí que tem alguma coisa para estudar que eu não estudei, tem alguma coisa aqui para terminar do trabalho, preciso dar mais atenção ao meu marido, preciso dar mais, né? Preciso dar mais atenção ao filho, porque eu passei o dia fora, então eu não me permito dormir mais cedo. Aí todo mundo levantou a mão, tá vendo? Então, gente, isso é bem típico da mulher que se sobrecarrega. Descansar para esse tipo de mulher é um desperdício de tempo, ela não tem o direito de descansar. Porque se ela para um pouquinho para se permitir o descanso, alguma coisa vai ficar pendente. Então ela tem que levantar correndo e ir lá fazer aquela coisa, seja lá o que for. Mesmo que seja algo que possa esperar, mas essa mulher encara isso como uma coisa que ela precisa fazer agora. Então ela não se permite o descanso e vai se sobrecarregando. Só que uma hora a conta chega. Por isso, todas essas doenças de recorrência, né? Quantas pacientes eu já tive, tenho, com candidíase. Tem crise de candidíase 3, 4, 5 vezes ao ano. Vai tratando com antifúngico, ela volta. Aí a gente tira o carboidrato, diminui o açúcar, coloca uma suplementação para melhorar a imunidade, dá aquela amenizada temporária e daqui a pouco, ó, a candidíase de novo, né? Então, o que é que acontece? Todas essas doenças aí do universo feminino, e no caso da autoimunidade especificamente, né, são doenças que aparecem para que essa mulher pare e se olhe. Então não adianta a gente falar da dieta perfeita, do melhor suplemento. É claro que a dieta é importante, o suplemento certo, na dose certa, ele é fundamental para fazer ajustes, né, para fazer reposições, mas não é o único pilar que vai funcionar. Tá vendo aí? Você já tá dormindo pensando que você tem para fazer amanhã. Imagine. Aí o que é que acontece? Você acaba não dormindo bem porque você tá preocupado com o que você tem para fazer amanhã.
E isso é uma bola de neve, Mila, porque assim, você começa a fazer isso na hora de dormir, você já se priva de ter um sono de qualidade, de descansar, de reduzir seu cortisol. Aí o que é que acontece? No outro dia, como você não teve um sono reparador, não teve um controle do cortisol, você acumula esse cortisol da véspera que você não conseguiu baixar, né? Produzindo melatonina, porque você não dormiu bem, foi um sono superficial, não teve produção de melatonina. Não tendo produção de melatonina, você não descansa de fato. Você tem aquele cochilo superficial. Então você acorda com esse acúmulo de cansaço do dia anterior e acorda com o cortisol ainda alto. E isso vai acumulando, vai virando a bola de neve. Né? Acorda cansada, exatamente, Helena. Acorda cansada, não descansa da véspera e aí é mais um dia de luta, né? É mais um dia de coisas e coisas e coisas e você vai acumulando esse cansaço. Aí você imagina como é que o sistema imune dessa mulher fica. Chega uma hora que ele vai dando conta, vai dando conta, vai dando conta. Só que chega uma hora que ele fala, chega, não consigo mais dar conta. Ele começa a ficar desregulado e como forma de te proteger, ele começa a te atacar. Olha que coisa interessante. O corpo quer proteger você. Por isso que ele fica extremamente reativo, porque ele pensa assim, né? Preciso proteger esse organismo aqui, porque ele está o tempo todo sob ataque. Só que esse ataque é o aumento do cortisol crônico. Não tem bactéria nenhuma lhe atacando, não tem nenhum vírus, nada está acontecendo, né? Mas o próprio cortisol alto liga o alarme do sistema imune e ele começa a ficar ativo demais. Então, ele fica bagunçado, sem saber como atuar ali no corpo, ele começa a te atacar. E no que ele começa a te atacar, ele vai atacar lugares específicos. Uma articulação, a pele, tá? O músculo, né, que é o que a gente encontra na fibromialgia, que também tem uma relação com deficiência aí da mitocôndria, mas que é um processo de autoimunidade também. Então o corpo entra num colapso. É como se ele desse aquele apagão, né? E aí é o momento que a gente precisa olhar para isso e não simplesmente tomar uma medicação. Achar que a medicação sozinha vai resolver tudo, sem olhar para o que causou. Então, o que é que acontece? Vou ser bem sincera para vocês, porque isso é fato, né? E até hoje, com todo o controle que eu faço, eu ainda tenho dor articular. Alguns dedos meus travam quando eu fecho as mãos, eles, né, têm dificuldade dessa flexibilidade, alguns dedos travam, que tem relação com artrite. Então você vai dizer, mas Mari, você cuida tanto da alimentação, você faz atividade física, né? Você está aí cercada de todo o conhecimento possível para ter esse cuidado, sim. Mas para vocês verem que não é só a alimentação e não é só o suplemento. Quando a gente não consegue de fato lidar com as questões que causam estresse, que causam esse aumento do cortisol, a gente vai ter, volta e meia ali, uma crise, uma dor, um inchaço, né? Uma rigidez articular. E isso tudo está muito relacionado à forma com que você lida com o estresse emocional, tá? Então, a alimentação é um pilar importante, sim, mas a modulação, o cuidado com o estresse emocional, tá? A redução dessa sobrecarga de demandas, de obrigações, de querer dar conta de tudo, de querer ser a Mulher Maravilha, indispensável na vida de todo mundo. E muitas vezes a gente não é. Se você fizer um teste, isso aí é bem desafiador e nem todo mundo tem coragem de fazer. Sabe por que nem toda mulher tem coragem de fazer? Porque ela tem medo de perceber que ela não é tão importante assim como ela acha. E isso é muito difícil, não é para todo mundo. Não é todo mundo que encara o fato de que você não é tão importante assim para as pessoas que estão ao seu redor. A mulher que tem muito controle, que quer ter muito controle, ela tem dificuldade de entender que as pessoas podem viver sem ela sim, né, Mila? Só que a gente não quer admitir que as pessoas que estão ao nosso redor, que demandam tanto da gente, da nossa atenção e da nossa energia, se a gente deixar elas cuidarem da vida delas, elas vão dar conta sim. Elas conseguem dar conta sim. E elas não vão precisar tanto da gente quanto a gente imaginava. E isso dói profundamente,
Façam a reflexão. Mas isso é o que vai justamente lhe libertar. É o que vai fazer você aliviar essa pressão, aliviar esse controle, ó, que as mãozinhas querem fazer. Por isso o dedo trava, por isso a articulação ela dói, né? Porque a gente quer ter o controle. Só que quando você toma consciência de que se você soltar, aquela pessoa vai continuar vivendo, ela vai continuar, né, fazendo o que ela sempre fez, e ela não vai precisar tanto de você assim. Isso, ao mesmo tempo que dói, isso é libertador. E isso é, gente, um dos pilares da remissão da doença autoimune. Não se enganem. Não adianta o melhor suplemento, a melhor dieta e tudo direitinho, se essa questão emocional, né, do controle excessivo, de se achar indispensável e ter que dar conta de tudo, porque só você pode fazer, enquanto você não trabalhar isso internamente, e isso tem muita relação com o autoconhecimento, né? Você não vai ali na farmácia e compra uma cápsulazinha e esse milagre acontece. Não é assim. É um processo de autoconhecimento, de você querer que isso aconteça. O não é libertador, exatamente, Aluna. Então, assim, é uma questão mais interna de você querer que a melhora aconteça. Isso é muito individual e ninguém de fora vai conseguir impor isso a uma mulher autoimune. Porque é nela, ela precisa entender a necessidade dessa mudança, ela precisa entender a necessidade de soltar, de abrir, ó, as mãos e deixar aquilo ir. No momento que ela faz isso, tá? Óbvio, junto à alimentação, junto ao suplemento, à atividade física, o sono reparador, os momentos de descanso, os momentos de higiene mental, isso é muito importante. Quando eu falo da higiene mental aqui, gente, não é aprender a fazer yoga e meditação, não é necessariamente isso, isso é bom. Tanto que a yoga e a meditação, elas fazem parte, né, quem é nutricionista aqui, que está me ouvindo, elas fazem parte hoje das práticas integrativas complementares em saúde. E o nutricionista pode indicar, pode ter capacitação, né, para ajudar os pacientes também nessas práticas. Então, assim, são práticas reconhecidas de tratamento, práticas terapêuticas reconhecidas. Então, quando a gente fala em autoimune, os nutricionistas aí que trabalham com autoimune ou que têm interesse em trabalhar com autoimune, a gente precisa entender que o nosso papel é muito importante. A parte alimentar, a parte de suplementação, mas essa parte comportamental a gente precisa também ter consciência, porque é um ponto que as nossas pacientes precisam demais, desse suporte e desse direcionamento. Por quê? Porque a maioria delas não faz nem ideia que tem a relação com essa parte emocional. Quantas pacientes eu já atendi, tanto no online quanto presencial, que no início daquelas perguntas que a gente vai fazendo ali na anamnese, né, histórico de vida, relacionamento ali familiar, como é a rotina, como é o dia a dia, a paciente começa a chorar. Eu já tive vários casos assim de eu ter que parar o atendimento e deixar ela chorar ali uns 5 minutos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Então, assim, você vê o nível de estresse que aquela pessoa tá. Ela procura o nutricionista com a ideia de que a alimentação vai ajudar, mas por trás tem tanta coisa, né? Sabe aquela base do iceberg? Que a gente tem uma base e a pontinha, né? É o que fica ali para fora. E o que a gente vê é só o que está fora, que são os sintomas. As dores articulares, o cansaço, né? Mas o que está escondido ali na base, por baixo da água, é realmente a causa do problema. E essa causa do problema, às vezes a mulher chega num nível de sobrecarga tão grande que conversando, ela bota tudo para fora, ela desabafa, ela chora. E aí você vê o nível de pressão que aquela mulher vive diariamente. Há tantos anos, e ela vem ali suportando, só que chega uma hora que o copo transborda. Aí vem a doença autoimune, aí vem o câncer. Então, essas questões internas precisam ser vistas sim, tá? Exatamente. Isso aí, Mila, acontece no nível do relacionamento, né, conjugal. Isso acontece muitas vezes a nível familiar, relações tóxicas familiares que a pessoa ali vai suportando, vai levando, né? Enfim,
para não ser desagradável ou para não ser indiferente, mas ela vai se sobrecarregando. Eu era psicóloga e às vezes a gente precisa ser um pouco psicóloga também, é claro, né? A gente não tem a formação, mas pelo menos esse olhar mais humano de entender que ali existem emoções por trás, né, mal gerenciadas, a gente precisa ver, Helena, porque até para poder fazer um encaminhamento, né, para uma terapia que seja adequada para aquela situação. Pelo menos para isso a gente precisa ter esse olhar e dizer, poxa, aqui eu já não consigo atuar com tanta precisão. Então eu vou ver o encaminhamento aqui para uma terapia, para um psicólogo, enfim. E quando a gente fala terapia, não é necessariamente a psicologia, tá? Hoje a gente tem aí uma série de estratégias terapêuticas muito boas, PNL, reprogramação mental, enfim, além de todas as práticas integrativas, né? Sim, com certeza. As práticas integrativas hoje, gente, abriram um leque de possibilidades pra gente, né? Eu já fiz alguns cursos aí de formação das práticas integrativas e eu aplico nos meus atendimentos assim com muito sucesso. É claro que a gente tem que entender muito a percepção que o paciente tem, né, dessas práticas, porque tem gente que não acredita no reiki, nos cristais, na meditação, né, na aromaterapia, mas quando a gente explica todo esse lado emocional da doença, toda essa base de desequilíbrio emocional, as pessoas começam a se abrir mais e terem uma curiosidade saudável de conhecer as terapias e de testar e de ver que realmente aquilo no fundo traz um conforto muito grande, porque vai lá na causa. E quando essa pessoa identifica que esse tratamento, essa terapia está indo lá na causa, ela percebe que realmente ali é que está o caminho da remissão. Não é só na medicação, não é só na dieta, tá? Então tem que ter esse olhar humano, exatamente, Aline. O encaminhamento é importante, se a gente não tem domínio, tá? Como eu falei, com as práticas integrativas, a gente pode sim fazer cursos de formação e também atender o paciente nesses aspectos aí das práticas integrativas, tá? Sem problema nenhum. Mas é claro que se você em uma área ali você não domina, você não tem tanta segurança, é muito mais seguro que faça o encaminhamento sim. Mas o importante é ter esse olhar. Ter o olhar para identificar até que ponto você pode ir no tratamento e em que momento você tem que fazer o encaminhamento, tá bom? Então, eu espero que essa live de hoje tenha trazido esses esclarecimentos, tá? Você que vai assistir a live gravada, compartilhe com pessoas que precisam. Se você entendeu que essa mensagem aqui ela foi mais profunda do que o normal quando se fala em doença autoimune, você entendeu que realmente os aspectos emocionais, eles são um pilar importante na causa das doenças autoimunes. E obviamente, a gente tem que ir nesse pilar para poder fazer o tratamento, para poder fazer a remissão. Porque senão de nada adianta olhar para os outros pilares se a gente não olha para o pilar do aspecto emocional, da sobrecarga emocional que essa mulher sofre muitas vezes por anos. E que de nada adianta ela mudar a dieta, ela aumentar a quantidade de medicação, se ela continua num ambiente de estresse, se ela continua tendo uma rotina estressante, uma rotina de sobrecarga emocional. Essa mulher não vai desinflamar. E por isso que o tema da live de hoje, né, mulheres autoimunes inflamadas, mesmo fazendo dieta. Porque não é a dieta sozinha que vai gerar essa desinflamação. É todo um conjunto, é um olhar no todo, tá? Que vai fazer essa identificação e vai trazer a gente para a causa do problema. Quando a gente vai na causa, a melhora é assim significativa. Eu tenho casos reais de quando a gente leva a paciente para olhar para a causa, ela realmente entra em remissão. Ela ajusta todos os parâmetros de sangue, todos os exames, tá? Ela mantém tudo sob controle na parte física e a parte emocional ela é alinhada. Quando ela olha para dentro e vê de fato que precisa alinhar, ela vê de fato que ela precisa descansar. Ela precisa parar um pouquinho antes que a coisa piore, né? Então eu peço para todo mundo, quem não é, eu vi que aqui na live tem um bocado de nutricionista, né? Isso é muito bom, mas quem vai assistir essa live gravada, deixa aqui nos comentários a palavra detox, que eu vou te chamar lá no direct para passar, tá? Todas as instruções, te encaminhar para um grupo VIP para mulheres autoimunes. É um grupo VIP onde eu trabalho muito conteúdos, tá? Onde eu dou informações importantes
especiais ali para aquele grupo, que é um grupo VIP de mulheres autoimunes, onde eu levo toda semana conteúdos que vão ajudar essas mulheres a aprenderem a lidar com essa doença autoimune na base, na causa, tá? Na raiz. Não é apenas nos sintomas. Então, se você tiver interesse, você que é mulher autoimune, que chegou até o final aqui da live, comenta aqui Detox, que eu vou te encaminhar esse link para você fazer parte do grupo VIP, onde você vai ser assim muito bem recebida e você vai ter lá todo o direcionamento na parte de informação, de direcionamento, para que você possa aprender a lidar com a sua doença autoimune com facilidade, né, fluindo ali no seu dia a dia, para você conviver melhor com esses sintomas e entrar na sua merecida remissão. Os cursos, Mila, em breve serão cursos voltados para capacitação em doença autoimune, porque agora o meu foco fechou realmente em doença autoimune. Então você, como Nutri, se tiver interesse em entrar nesse universo de atendimento de pacientes autoimunes, que é assim um público que tem crescido cada vez mais. Cada vez mais a gente encontra pacientes autoimunes que estão muitas vezes ali sem fazer nenhum tratamento nutricional, sem ter noção nenhuma do quanto a alimentação, a mudança no estilo de vida é importante, né, para essa remissão. Então, em breve, eu vou avisar aqui no perfil mesmo sobre os cursos de capacitação para nutricionistas, tá? Então, aqui no perfil a gente trata as pacientes e também ajuda os nutricionistas que querem entrar nessa prática de atendimento para pacientes autoimunes. Em breve a gente traz notícias aqui para vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Quem vai assistir essa live gravada também, eu espero que seja um conteúdo útil para vocês, que direcione melhor. E lembrando, comenta Detox. Foi a aluna também, Aline? Aline, Mila, Helena. Obrigada, amor. Obrigada. É bom ter vocês aqui. Fico muito feliz. Tá bom? Então, amanhã, às 20 horas, a gente tem o segundo dia dessa semana de lives. Compartilhem com os pacientes, com as pessoas que têm doença autoimune, principalmente as mulheres. E amanhã eu espero todo mundo aqui de novo, tá bom? Beijo grande, meninas, para vocês que ficaram aqui até agora. E amanhã a gente se vê.